Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa tradicional aula de segunda-feira, onde toda segunda-feira a gente entra ao vivo e online para falar sobre um determinado assunto, um determinado tema. E na aula de número 277, ou seja, por 277 vezes consecutivas, a gente entrou aqui ao vivo para falar sobre um determinado assunto. E o assunto de hoje vai ter um convidado especial aqui, alguém que já tem uma amizade gigante há mais de 15 anos, que trabalha com futebol há mais de 20, já observou muitos atletas, ele vai contar um pouco aqui, mas o convidado de hoje é o Luiz Alexandre, alguém que é profissional na área de observação técnica, tem os olhos aqui de águia. Ele vai falar um pouquinho sobre o que os observadores técnicos buscam para vocês, pais que vão estar entendendo, entender exatamente o que ele basicamente busca em um atleta quando ele está acompanhando uma avaliação, uma observação técnica. Então, seja muito bem-vindo, Luiz. Vou convidar para ele trocar de lugar aqui comigo. Fiquem com ele aqui, que esse é o conteúdo da aula de hoje, da número 277. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Alexandre. Hoje eu sou Head Scout do Esporte Clube São Bernardo. Eu já trabalho com futebol há mais de 24 anos. Passei por 6 clubes no Brasil e 2 no exterior. Já fiz várias funções no futebol, desde professor de escola, treinador, observador técnico, Head Scout, analista de mercado da base profissional. E nesse longo tempo eu já vi mais de 200 mil atletas, né, nesses 24 anos. E alguns atletas, né, se destacaram. Lógico, alguns seguem ainda no futebol, né, mas não no nível desse que eu vou falar para vocês, né, e outros ficam pelo caminho. Nesse período todo, né, que eu trabalhei, que eu observei atletas, que eu viajei esse país todo, né, conheci praticamente quase todos os estados do país e consegui ver vários atletas de qualidade. Alguns exemplos desses atletas, né, teve alguns que eu vi indiretamente, que é no caso de quando eu estava de coordenador de captação, eles vieram através dos observadores técnicos que foram observados em alguma avaliação, em alguma peneira, e aí ele foi para o clube num segundo momento para passar por uma avaliação junto com a equipe profissional, junto a equipe da categoria de base, né, e não sei se vocês sabem como que funciona, mas geralmente é o coordenador técnico junto com o treinador da categoria e o coordenador de captação, que decidem se o atleta passa para a próxima fase. Desses exemplos, por exemplo, eu posso citar o Igor Paixão, que é um jogador que é a maior negociação da história do Coritiba. Ele veio, a família foi pro Coritiba, né, através de uma avaliação aberta, e passou nesse primeiro momento na avaliação aberta, e após isso ele foi fazer uma avaliação dentro do grupo, e eu estava presente junto dessa avaliação, e ele foi aprovado. Outros exemplos, o Igor Jesus, que é um atleta que foi o observador técnico, foi observar ele no Mato Grosso, veio por um segundo momento, uma avaliação de 25 atletas junto do elenco do Coritiba, e o Igor Jesus foi aprovado. Hoje ele está, né, no Nottingham Forest, passou por Botafogo. Matheus Cunha também é um exemplo desse, que participou desse formato. O observador técnico foi em Caruaru, foi fazer uma avaliação com o Porto, né, no Porto de Caruaru, veio para o clube e seguiu carreira, né? Continuou no Coritiba, foi negociado por outros clubes, hoje está no Manchester United. Tem, aí vão falar para mim, pô, Luiz, mas então teve só a participação indireta, né? Não. Então, vou citar dois casos aqui que eu observei. Eu estive em loco no local e aí depois, num segundo momento também. O Caio César hoje, né, ele está no Corinthians, eu trouxe ele para o Curitiba numa avaliação em Alagoas, né, vi muitos atletas numa escolinha chamada Agrimac. Hoje o professor da escolinha, da escola, ele é um dos meus amigos, né, pessoais, continuou sendo empresário do atleta. Ele chegou no Coritiba com 13 anos, 13 para 14 anos, e aí o Coritiba vendeu ele para o Vitória de Guimarães ao Hilal, e do Al Hilal está no Corinthians. E no último atleta que eu vou falar para vocês é o Johnny Lucas, que começou no Paraná Clube com 11 anos, né? Ele veio do futebol de salão, eu era treinador do Paraná Sub-11 e avaliei ele no salão e trouxe ele para o futebol de campo, conseguiu estourar, chegou à seleção brasileira, foi negociado com a Bélgica,
hoje joga no Amazonas, né, já jogou a Série B do Brasileiro, e é um atleta também que conseguiu algum destaque. Aí vocês vão falar assim para mim: "Ô Luiz, mas e o que que você vê, né? O que que é importante? O que que você analisa quando você olha esses atletas?" Então, basicamente, o que que nós analisamos? Nós dividimos a observação em dois momentos, né? Então, atletas muito novos, de 9 anos até 13, e depois de 14 para a 20. Né? De 9 a 13, os atletas são muito novos, nós vemos muito ele com como que é a relação dele com a bola. Né? O que, que é a relação dele com a bola? É o menino, como o menino faz o passe, como o menino faz a finalização, o chute, né? Como que ele conduz, se ele conduz próximo à bola do pé, né? Então, correndo, dando toques, não joga a bola lá na frente. Se ele faz um domínio orientado, né? O que, que é o domínio orientado? Se ele vira o corpo para dominar, se ele chuta a bola, ou ele faz o passe, se a bola está para cair para a perna esquerda, ele usa a perna esquerda, se está na perna direita, ele usa a perna direita, né? Ele não vira muito o corpo, não tira o centro de gravidade dele para ficar torto, né? Ele consegue fazer em uma postura. Nós analisamos muito isso. E o menino sem a bola, o que que nós vemos? Nós vemos como que ele se comporta próximo a ele, quais são as atitudes sem bola próximo a ele. Se ele consegue se orientar dentro do campo, se ele consegue se posicionar, né, de acordo com, não tanto com a posição, porque nós não analisamos a posição em si, mas mais em blocos da defesa, bloco do meio e bloco do ataque. Né? O atleta pode até sair, né, um atacante pode voltar na defesa, do lado esquerdo pode ir para o lado direito, mas isso não sempre. Então, como que ele resolve os problemas próximo a ele? Se ele orienta os amigos, se ele orienta os colegas, se ele sabe o posicionamento do adversário, como que ele vai, como que ele vai resolver esses pequenos problemas próximo a ele? Né? Se é o menino que tem atitude, se é o menino que fala bastante, se é o menino que fala pouco, se é o menino que presta atenção na torcida ou se ele está focado no jogo. Né? Se ele é competitivo, nós conseguimos dar uma olhada nisso, né, nele. Então não precisa ser muito, pô, é lateral direito, a posição de lateral direito, ele tem que fazer cumprir a função. Não, ele é muito alto, ou ele é muito baixo, ele não tem, ele é muito pesado, ele é um pouquinho mais magrinho. Nós não olhamos muito o perfil do atleta nessas idades, né? Porque ele ainda não maturou. Né? O atleta vai maturar, o atleta vai crescer, ele vai, né, na adolescência ali ter mais força, ter um pouco mais de coordenação. Então a gente não olha não, né? Olha basicamente como que o atleta faz, como ele é com bola. Né? Então não adianta nada ele ter tudo aquilo, ele ter força, ele ter altura, ele ter um perfil, ele saber se posicionar de acordo com a posição dele, mas ele não saber, não jogar bem, né, com a bola no pé. Com Já é diferente com atletas de 14 a 20 anos. Né? Continuamos a ver essa parte dele com bola, como ele vai se comportar com e sem, mas aí nós inserimos um pouco mais não de dificuldade, mas analisamos outros pontos. Né? Porque cada posição tem a sua forma de jogar com bola e sem bola. Quais são as características de cada posição? Né? Como que o atleta tem lateral direito, pelo menos, como ele cruza, como ele chega no fundo, como que é a recomposição dele, né? Se ele consegue entrar na diagonal, se ele consegue ter mais velocidade, né? Se ele dosa um pouco a velocidade dele para conseguir aguentar o jogo todo. Né? Então, cada posição tem a sua regra específica, então a gente já consegue dar essa analisada um pouco mais a fundo. Logicamente que não passa dele jogar com bola mesmo, né? Como que o atleta vai fazer? Mas ele tem que saber um pouquinho mais, ele tem que ser um pouco mais dinâmico, ele tem que falar um pouco mais, ele tem que participar um pouco mais. Não adianta ter tudo separado, né? Ele tem que saber como que ele é a orientação dele, a posição dele no campo, como que é a visão dele de jogo, né? Como que ele vai se adequar a cada problema que aparece na partida, nos jogos, ali próximo a ele e ele entender o campo como um todo, o campo aberto, se ele consegue jogar além de individual, né, coletivamente. Então, tem essa separação na observação técnica nesses dois blocos, de 9 até 13 anos e de 14 até 20. Logicamente que, né, não é uma ciência exata, futebol não é uma ciência exata, mas de acordo com toda a minha experiência aí, né, e de conversa com os amigos, e de que nós analisamos, é basicamente isso que o observador procura num jogador de futebol.
Pessoal, essa foi a aula 277. Eu gostaria de agradecer, né, o convite de estar aqui falando sobre futebol. Eu gosto bastante, principalmente de pessoas que são interessadas na formação do seu filho, né, que querem buscar oportunidades, que querem se preparar melhor para deixar o seu filho mais preparado para os próximos desafios que com certeza ele trilhará, né, na caminhada esportiva dele. Gostaria que vocês continuassem acompanhando a trilha, as aulas, porque acredito que é muito boa na formação de vocês, pais. Um abraço a todos.